assim, só que eu tenho uma tática muito eficaz quando você estiver cochilando. Eu vou chegar aqui no seu ouvido e vai perder o horário. Beleza. E praga de professor pega, viu? Bom, gente, vamos agora à tarde adentrar nas fases do processo administrativo previdenciário, que doutrinariamente é praticamente pacífico, que existem 5 fases. A fase inicial, a fase instrutória, decisória, recursal e a fase de cumprimento de decisões. Mas depois de tudo que nós vimos pela manhã, com o advento do peticionamento eletrônico, do INSS digital, do fato de a gente não ter mais aquele servidor ali no balcão para você explicar determinadas situações do processo, pelo fato do sistema, seja o SAG, seja o meu INSS, você já tem que subir aqueles arquivos. Todo mundo não concorda que nós precisamos de uma fase preparatória para você organizar os arquivos, para você fazer toda a compilação da documentação do seu cliente, organizar em pastas, para que você, a partir daí, comece a dar início ao processo administrativo? Pois bem, nessa fase preparatória, a gente já identificou o benefício, já identificou os períodos, já fizemos o quê? Aquele cotejo entre o que consta no CNIS e a documentação apresentada pelo segurado, e vamos iniciar o processo administrativo. Os artigos que vocês estão vendo aqui no material são todos da IN 77, para vocês já terem uma noção de onde vocês vão poder fundamentar cada uma dessas questões que nós vamos ver daqui para frente. Primeira coisa é a DER. Nós vimos que antigamente você fazia o requerimento presencial e a data em que você ia requerer presencialmente era a data de entrada do requerimento, que normalmente é a data do início do pagamento, ou seja, os efeitos financeiros começam a contar a partir dali. Entretanto, com o meu INSS e com o SAG, a data do protocolo é que será a DER, de onde vão decorrer os efeitos financeiros. E se você faz o agendamento pelo 135, mesmo que você leve 2, 3 meses para fazer a apresentação na agência, a sua DER vai ser a data do agendamento, ok? A questão do atendimento aos advogados, nós já vimos agora de manhã, que existe não só a ACP, mas existe o memorando que manda o INSS, o servidor, cumprir a ACP, que vocês já vão estar de posse. Nós temos também a questão do cuidado no peticionamento eletrônico administrativo. Se lembra que nós não temos no sistema como agendar benefícios como aposentadoria especial, aposentadoria por invalidez. E para isso nós precisamos explicitar qual o benefício que nós estamos requerendo. Sob pena de acontecer o que nós vimos, ontem. Você pediu uma aposentadoria por tempo de contribuição porque só tem como agendar ou solicitar este benefício nos sistemas e, na verdade, você está querendo uma aposentadoria especial. Daí o INSS reconhece parte dos períodos como especiais, converte esse tempo especial em comum e termina lhe concedendo uma aposentadoria por tempo de contribuição. E qual a diferença do B42 para o B46? Obviamente, além da redução de tempo, em termos de cálculo, o que é que incide aqui que não incide aqui? Fator previdenciário. Então, para que se evite que o benefício seja concedido com fator, se o segurado já sacar o primeiro pagamento, o benefício se torna irreversível e renunciável, não temos mais a desaposentação,
e daqui que você faça uma revisão, já se perdeu muito tempo até o recebimento e análise que vai ser feita uma vez aqui, outra vez aqui. Então, coloque na sua petição administrativa, além dos documentos, qual o benefício que expressamente você está requerendo. Quem pode fazer os requerimentos? O próprio titular do benefício, via meu INSS, o dependente no caso de segurado falecido, o representante legal, que pode ser o tutor, o curador, o advogado, ou qualquer outra pessoa que tenha uma procuração no INSS. Relembrando que não precisa ser advogado para ser representante legal no INSS. O INSS digital, ele veio com um ponto positivo para os advogados, onde do seu escritório você pode fazer o peticionamento. Entretanto, pessoas que não são advogados também podem fazer o peticionamento no meu INSS. E do jeito que está o atendimento, nós vimos, por exemplo, que o INSS está autorizado ao segurado, quando chegar na agência, ele simplesmente perguntar: você tem a senha do meu INSS? Não? Vem aqui que eu vou fazer a senha para você. Com a senha do meu INSS, ele vai dizer: olha, vai fazer o requerimento por lá. Ou liga no 135 para agendar. O sindicato, as empresas, entidades de aposentados, mediante convênio, também podem fazer esse requerimento. Não necessariamente. O problema do sindicato é que, se você não tem um advogado ali, toda a documentação que você fizer o upload, você vai ter que levar presencialmente. O dirigente daquelas casas de acolhimento de jovens e adolescentes, ele também pode fazer mediante representação. E vocês conhecem a piada do artigo 76 do decreto 3.048? Não conhece a piada? Lá diz que o INSS, tendo conhecimento da incapacidade do segurado, ele pode, de ofício, conceder o auxílio-doença. Essa é a piada do 76. Alguém já viu o INSS de ofício conceder um auxílio-doença? Nem eu, mas está previsto lá no decreto. Então, essas são as hipóteses de requerentes dos benefícios. Também já falamos da prioridade que tanto a Lei 9784 quanto a própria IN traz, só que nós temos a situação sui generis no INSS, onde toda a clientela que deveria ter prioridade é toda a clientela do INSS. É idoso, é deficiente, é gestante, não é? Pessoas com doenças graves. Na nossa fase inicial, pessoal, precisa que pelo menos o segurado, o requerente, ele tenha um documento de identificação. Com uma carteira de identidade, ele pode dizer: INSS, eu quero me aposentar. Só com a carteira de identidade, sim. Mas ele não tem o restante da documentação. O que é que o INSS é obrigado a fazer? Abrir um prazo com uma carta de exigências para ele trazer a documentação. Em 30 dias, podendo justificadamente ser prorrogado por mais 30. Se ele não tiver o CPF, não tem problema. Contanto que você tenha identidade, para colocar o nome, a data de nascimento e pelo menos o RG, ele vai fazer o cadastro, vai abrir a carta de exigências e aí você vai ter um prazo para poder complementar a documentação. Só que ele não pode, de plano, indeferir este requerimento por falta de documentação. E o interessante, pessoal, que a própria IN, nos artigos 671, 672, 678
Inclusive o decreto 3048, no artigo 176, fala que é obrigatória a protocolização do requerimento, abrir a carta de exigências, e mesmo que naquela documentação que lhe foi apresentada ali na hora, o INSS não pode de plano indeferir. Ele vai ter que completar toda a instrução processual, fundamentando devidamente o motivo do seu indeferimento ou da sua concessão, tá? O INSS pode reter documentos? Gente, a partir da implementação do SAG, do Meu INSS, normalmente o INSS vai pegar o documento, escanear e lhe devolver. Mesmo assim, lembrando que a IN 77 ela foi escrita numa época de processos físicos, existe a previsão de retenção de documentos por um prazo máximo de 5 dias, onde o INSS vai preencher um termo de responsabilidade, dizendo que está com aquela documentação, e na devolução assina um outro termo dizendo que devolveu a documentação. Como a gente falou, raramente isso vai passar a acontecer, porque o advogado, pelo SAG, ele vai poder fazer o protocolo da documentação que já foi escaneada, o segurado pelo INSS também pode fazer isso, tendo apenas que levar o documento original para uma conferência. E da mesma forma, a questão dos originais ou xerox vai ser uma questão que provavelmente na próxima IN já estará superada. A xerox normalmente fica a cargo do INSS. Só que o artigo 74, ele fala que quando necessário, a reprografia para a juntada do processo poderá ficar a cargo do INSS. Geralmente não fica, mas pode ficar. Quando eu estava na agência, como é que eu fazia? A pessoa tinha uma certidão de óbito para eu tirar uma xerox. Eu ia lá, pegava, tirava a xerox, sem problema nenhum. Só que às vezes, você tem, de novo, o segurado que trabalha na construção civil. Quantas carteiras? 150.257.321 carteiras de trabalho. Você vai parar o atendimento para poder tirar xerox? Não, você fala, amigo, vá ali, tire sua xerox, volte, não precisa pegar uma senha, quando eu terminar o atendimento, eu lhe atendo. Mais uma situação que também, com o INSS digital, não será mais necessário a partir do momento que eles vão digitalizar a documentação. Recentemente, mas é recentemente mesmo, gente, em 14 de agosto deste ano, veio uma instrução normativa de número 102, alterando a IN 77, no que diz respeito às exigências solicitadas pela autarquia. Normalmente, quando você abria o prazo para cumprimento de exigências e essas exigências não eram cumpridas, o servidor analisava o mérito no estado que o processo se encontrava. Muito provavelmente, o benefício seria indeferido. Só que agora, pessoal, veio uma alteração com a IN 102, que diz o seguinte: esgotado o prazo para cumprimento da exigência sem que os documentos solicitados pelo INSS tenham sido apresentados pelo segurado requerente, e em havendo elementos suficientes ao reconhecimento do direito, o processo será decidido neste sentido, observado o disposto neste capítulo. Vamos analisar aqui uma coisa. Se ele já tinha elemento suficiente ao reconhecimento do direito, para que pediu exigência? Às vezes pode acontecer que você tem elementos, mas o servidor, por uma questão de segurança na sua decisão, ele pode pedir novo documento. Exemplo, comprovação de união estável, de companheira. Quantos elementos a legislação pede? 3. Neste processo, ele apresentou 2.
e abriu a exigência para dizer o seguinte: olha, me traz mais uma prova da união estável. E a pessoa não traz, não cumpre a exigência. Com esses dois documentos, é possível reconhecer o direito? Sim. Com dois documentos, a legislação pede 3, ela tem 2. É possível reconhecimento? Não. Mas se você tem 2 documentos para comprovar a união estável, o INSS não pode abrir um procedimento chamado justificação administrativa? Pode. A nossa dúvida, até por ser muito recente, é: será que a decisão será nesse sentido? Ou ele vai fazer o que diz o próximo parágrafo? Na hipótese do parágrafo anterior, não havendo elementos que permitam o reconhecimento do direito ao segurado, o requerimento será encerrado sem análise do mérito por desistência do pedido, após decorridos 75 dias da ciência da referida exigência. Veja só a implicação que esta mudança vai trazer. Nós vimos que o Supremo Tribunal Federal decidiu que, para você entrar com pedido de concessão na Justiça, você tem que ter o prévio e o indeferimento. Aqui você vai ter indeferimento, extinguiu-se o processo sem adentrar ao mérito. Como é que você vai pegar este processo sem indeferimento e entrar com ação judicial? Será que algum juiz vai aceitar? Primeiro problema. Mas não há nada tão ruim. Gostei. O encerramento do processo sem análise de mérito por desistência do pedido. E olhe que aqui ele está falando em desistência tácita. Não é uma desistência expressa. Olha, já que você não cumpriu, eu entendo que você já desistiu do processo, em vez de analisar com as documentações que lá estejam, no sentido de se adentrar ao mérito. Não prejudica a apresentação de novo requerimento pelo interessado, que terá efeitos a partir da data da nova solicitação. O que acontece com sua DER e, consequentemente, a sua DIP, acabou. Atrasados, nem pensar. Mas não há nada tão ruim que não possa piorar ainda mais. Não caberá recurso de que trata a seção 8ª do capítulo 9 desta instrução normativa, nos casos em que restar caracterizada a desistência do requerimento sem análise de mérito, de que trata o parágrafo anterior. Espera aí. Você está me dizendo que, então, o benefício que é resolvido extinto sem resolução de mérito, eu não vou poder entrar na justiça e nem vou poder recorrer administrativamente? E aí? E aí? Gente, vamos ver o que é que diz a Lei 8.213? No seu artigo 126, já com a redação dada pela Lei 13.846. Ela diz o seguinte: compete ao Conselho de Recursos da Previdência Social julgar, inciso 1, recursos das decisões do INSS nos processos de interesse dos beneficiários. Aqui diz recursos das decisões de mérito do INSS. A lei diz que qualquer processo de interesse do beneficiário compete ao Conselho de Recursos julgar. O que é que está acontecendo com essa redação aqui? Está indo de encontro ao que diz a lei. Portanto, salvo o melhor juízo, este dispositivo é ilegal. Só que aí vem aquela situação esdrúxula.
onde, uma vez que o INSS diz que não vai aceitar recurso de uma decisão encerrada sem resolução de mérito, vocês vão ter que entrar com um mandado de segurança na justiça para fazer o recurso administrativo subir. Olha que maluquice, gente. E aí nós estamos vivendo em pleno momento de acordo para a desjudicialização dos benefícios previdenciários. Como você vai parar de judicializar? Por exemplo, do meu estado. Mas também, quando fizer exigência, cabe ao advogado ou ao segurado, nessa diligência dizer que não tem mais provas produzidas e a produção já está para... Vamos chegar lá. Calminha. É o próximo parágrafo. Caso o requerente declare formalmente não possuir os documentos solicitados na carta de exigência emitida pelo servidor, o requerimento poderá ser decidido de imediato. Então, veja só. Processo administrativo, foi aberto prazo para entregar a exigência. De duas, uma. Ou você entrega a exigência, ou você vai dizer, INSS, não tenho mais documentos. E aí ele vai adentrar ao mérito, muito provavelmente em indeferir. Mas se ele indeferir, você tem uma resolução de mérito, pode entrar no judiciário, pode subir o recurso administrativo. Olha que coisa, que ponto nós chegamos. E isso, pessoal, vocês têm que estar atentos. Mais uma vez eu reforço que já falamos de manhã. Toda a documentação, o máximo que você extrair do seu cliente, você tem que colocar no processo administrativo. Não só para você abreviar uma decisão, porque já leva um tempo até ser analisado, mas para que você não precise estar passando por essa situação. E ainda mais, se você identificar que tem períodos em abertos no CNIS, períodos de contribuição como contribuinte individual, como facultativo, períodos que você quer comprovar atividade rural, se você tem certidão de militar, qualquer outro período a ser acrescido, já identifique e já solicite providências no sentido de produção de provas. Já indique a JA para aquele determinado período, já indique uma pesquisa externa para determinado período, tá? Mais um motivo para a gente instruir corretamente. Além do que nós já falamos, não é? Se a gente vai levar um novo elemento no processo judicial não apreciado pela administração, o que é que o Supremo decidiu? Vou extinguir sem resolução de mérito, porque esse fato novo não foi apreciado previamente pela administração. Professor, então, nesse caso aí, arrematando, o ideal é quando o segurado não tenha todos os documentos que foram exigidos na carta de exigência, o ideal é que ele vá expressamente declarar que não tem mais aquele documento, que é para gerar a resolução do mérito, né? Pergunta. Então, quando o segurado não tiver aquela documentação solicitada pelo INSS, eu devo então informar o INSS que não tem, justamente para ele decidir o processo com indeferimento? Sim. Porque se ele se omitir, porque se ele se omitir, vai cair nisso aqui. E ele pode deixar o processo aberto nos 75 dias, e do jeito que existe também a concessão automática para alguns benefícios, ele pode simplesmente programar o sistema e ver o seguinte: o que é que está com exigência em aberto e tem mais de 75 dias, extinguir automaticamente sem resolução de mérito e vai enviar uma carta. Olha, seu processo foi extinto sem resolução de mérito por desistência, nos termos do artigo 678, parágrafos 8º, da IN 77, com a redação dada pela IN 102. Ou então ele pode solicitar uma JA, ele pode devolver, ou então pedir que
solicitar uma visita. Por isso que eu estou dizendo, vocês têm que se antecipar. Já pede a JA no requerimento inicial. Não espera o INSS abrir. Sabe o que é que está acontecendo atualmente? O INSS abre a exigência. Você tem 10 dias para trazer tal documentação. Quando você entra no sistema, no dia seguinte o benefício está indeferido. Não sei se é o sistema que é programado, não sei se foi o servidor que fez, mas já 3 alunos no curso que nós demos em Brasília semana passada me relataram isso. Professores me deram 5 dias de prazo. No dia seguinte eu fui entregar o benefício, estava indeferido. Por isso que eu estou dizendo, se antecipe. Já faça você a solicitação para a produção de provas. E no caso de uma JA, por exemplo, já apresenta o nome das testemunhas com endereço, com contato, com tudo, para o INSS marcar. Beleza? Isso, então o que é que se deve fazer? O segurado tem que peticionar dizendo que não tem o documento? Sim. Se ele fizer isso via meu INSS, ele vai receber isso no e-mail, se ele optar por receber, ou se ele optar por não receber por e-mail, ele recebe uma correspondência. No caso de vocês que vão entrar pelo SAG, essa informação vai estar no próprio sistema, ok? Então vocês é que vão dizer se o segurado vai apresentar, e aí vocês já digitalizam a documentação e enviam, ou já diz, o segurado informa que não tem documentos a serem apresentados. E aí vai cair no parágrafo 11. Em todo caso, vai ser dada uma resolução de mérito que lhe possibilitará, sem maiores problemas, recorrer ou entrar com ação judicial. Porque há uma negativa, há uma decisão de mérito. Oi? Recapitulando, mas não foi feito o pedido de JA lá no início. Aí o INSS abriu a exigência. Aí pode responder, não tem um documento, mas não quero que Nada impede, só que aí vai caber quem está analisando deferir ou não. Para você pedir JA, você precisa de quê? Início de prova material. E você precisa indicar que início de prova material é esse. Como é? Qual o momento de pedir JA? No início do requerimento. E como é que você vai identificar a necessidade de pedir JA? Sim, como? O que é que você vai analisar primeiramente? Documentos e o que mais? CNIS. Se vocês no sistema, no SAG do advogado de vocês, a gente tem alunos aqui de Maranhão, é isso? Sim. Maranhão, Piauí, Pernambuco. Esqueci mais alguém? Ceará também? Rapaz, Nordeste inteiro aqui, rapaz. Para mim que sou nordestino é uma satisfação. Tá vendo, professor Alex? Nordeste inteiro aqui no curso do Quali Concursos. E um baiano, aqui, Nordeste inteiro aqui, rapaz. Vai ser na Copa do Nordeste aqui, rapaz. Então vejam, essa análise prévia do CNIS, vocês precisam fazer. E se no SAG de vocês, de cada um desses estados, não tiver o serviço de solicitação do CNIS, vocês vão ter que fazer isso entrando no meu INSS do cliente. E aí você entra lá, já imprime. Se tiver procuração, termo de responsabilidade e solicita o CNIS daquele segurado. Não se começa a análise de nenhum benefício sem o CNIS na mão. E falo de experiência própria. Não confie no cliente. Você já viu algum cliente lhe procurar, doutora? Eu não tenho tempo de INSS não, eu só entrei lá para ver se dava certo.
Alguém fala assim? Doutora, eu comecei a trabalhar desde criança, tenho mais de 50 anos de contribuição. É ou não é? Documento que é bom. Por isso que eu falo, não acreditem. E outra, sempre perguntem, o senhor já requereu algum benefício anteriormente? Já. Peça o processo administrativo e analise. Veja quais as provas que ele produziu ali, veja o que é que ele tem de documentação e sempre comparando com o CNIS. É a partir daí, doutora, que você vai identificar a necessidade de fazer uma JA, de fazer uma pesquisa externa, de mandar um ofício para uma empresa para comprovar um período que, porventura, esteja na carteira de trabalho e não esteja no CNIS. Professor, posso utilizar do processo administrativo aliás, eu posso estar me utilizando, aquele meu cliente chegou, já deu entrada, foi indeferido, e eu vou dar entrada novamente, eu posso utilizar naquele processo que entrou lá. Professor, posso utilizar o processo anterior indeferido do meu cliente num requerimento novo? Deve. E a gente vai ver aqui na fase decisória qual a importância de você analisar aquele benefício anterior indeferido. E isso tem relação com honorários. Mas eu vou deixar vocês aqui expectativa. Entendido, gente? Então a questão da IN 102, na pior das hipóteses, informa que não tem. Eu espero, pessoal, sinceramente, que essa questão de não caber recurso seja revista. E também essa questão de análise de mérito. Isso aqui é ilegal? Não. Existe uma previsão no artigo 40 da Lei 9784 que fala, quando você pede documentos para o interessado e ele não traz, você pode extinguir o processo. Só que quando se trata de direitos fundamentais sociais, como é o caso da assistência, da previdência, quando se trata de proteger o hipossuficiente, não é razoável que você impeça, por meio de uma extinção sem resolução de mérito, que ele possa prosseguir, seja na via administrativa, seja na via judicial. Nós sabemos que hoje a situação da autarquia, com poucos servidores, com digitalização, com teletrabalho, a intenção é você restringir um pouco mais, enfim, por conta da conjuntura econômica, etc. e tal, mas, salvo o melhor juízo, não entendo que isso seja suficiente para você obstar o reconhecimento de uma prestação que é fundamental para a vida de cada cidadão. Eu sempre converso com meus conselheiros, lá na terceira Câmara, o seguinte, analise o processo além do número. Ali não é só um número de processo, você está tratando de uma vida em cada processo. Eu, como servidor, se tivesse hoje numa agência, eu jamais faria isso aqui. Eu pedi, ele não trouxe, eu julgo o mérito, ainda que eu indefira. Tá? Mas, enfim, há um respaldo hoje dos servidores do INSS para fazerem isso aí. Autenticação de documentos. Nós já vimos também que a única classe de trabalhadores que pode autenticar documento é quem? Peguei uma xerox de um documento, entrego. Quem é que pode dizer? Confere com o original, só o advogado. No SAG, vocês autenticam simplesmente ticando. Vocês já fizeram isso, né? Basta ticar o documento autenticado. Se ainda vocês precisarem ir pessoalmente na agência e levar um documento físico, vocês também, como advogados, podem autenticar. E esta previsão, para que o INSS aceite, está lá no 677, inciso 7 da IN 77. Alguém aqui, na militância, no processo administrativo, teve alguma agência que negou a autenticidade de um documento autenticado pelo advogado? Alguém aqui pedia reconhecimento de firma para procuração? Ah, então ótimo.
Em alguns lugares isso acontecia. Então está aí a previsão para que advogados possam autenticar documentos físicos também.